Fala galera, sejam bem-vindos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Podcopas. E dessa vez, gente, um pouco diferente, estou sozinho. Espero que vocês não sintam falta nesse episódio aí do Luiz, da Gabi, eles estão na produção. Mas, gente, pro episódio de hoje eu trouxe um convidado muito especial, um convidado que foi uma das pessoas que me ajudou bem lá no início, acho que 2018, 2017, por aí quando eu tava começando nessa área do design, né? Já contei um pouquinho da minha história, tudo começou com edição de vídeo lá em 2014, 2015. Mas foi uma das pessoas que me ajudou na introdução do design. A gente vai tratar desde lá até aqui, hoje em dia, nossa parceria é parceiro até hoje aqui da AS. E essa pessoa é o Arley Afonso, né? Tudo bom, Arley? Tudo bem. Te apresenta um pouquinho, conta um pouco da tua experiência, dos teus negócios, como tu começou como professor. Hoje é dono de quase um Bill Gates paraense aí, né? A gente tenta. A gente tenta, né? Mas conta um pouquinho da tua história, te apresenta pro povo, quem é o Arley, Tá como certo. começou. É bacana, eu olho pra câmera, olho pra ti. A tua câmera é aquela lá, mas pode olhar pra mim também. Essa parte a gente corta depois. Aí corta depois, É. beleza. Então pronto. Pra galera, eu me chamo Arley Afonso, né? Hoje eu tenho uma extensão do negócio que eu montei. A minha marca, na verdade, é Criativos. Criativos, né? Tem é várias ramificações, Exatamente. Eu comecei especificamente com a parte gráfica, né? E a minha ideia, logo no começo, era ter uma empresa onde o que a pessoa pensasse em gráfica, a gente teria de solução. Eu quero uma fachada. Sim. Eu vou procurar Criativos. Então a parte gráfica na comunicação visual, né? Isso, na comunicação visual. Só que eu pensei de uma forma também em que, por onde a pessoa pensasse, ela procurasse a Criativos. Até na parte de gráfica rápida também. Você, poxa, eu vou querer fazer sacola personalizada, mas eu vou pensar na Criativos. Eu quero fazer um cartão de visita, eu vou pensar na Criativos. Eu quero fazer um letreiro em 3D, vou pensar na Criativos. Sim. Entendeu? Um lugar onde ela pudesse ter em mente alguém que resolvesse os problemas dela. Né, da Sim. pessoa, da empresa, enfim. Né? Só que ao decorrer do caminho, eu fui identificando que eu ganhei uma frente de produção. Foi automático, não deu pra evitar. As pessoas me conheciam, já começaram a me conhecer como o cara que faz fachada. Então Entendeu? isso começou até antes de lecionar. Na verdade, não. Eu já parti do princípio aqui do empreendimento, né? Entendi. Mas assim, eu sempre quis ser empresário. Sim. E sempre foi a minha mentalidade. Eu acredito que desde os 10 anos, né? Só que pra gente ser empresário... Tem que crescer, passar por na verdade eu uso o termo assim. Antes de ser empresário, a gente tem que ser empreendedor. Sim, tem diferença. Sim. Tem diferença, entendeu? Hoje, eu posso me considerar um pequeno empresário. Eu já fui um grande empreendedor... Já toquei vários projetos, né? Eu me considero hoje um pequeno empresário, olhando, a minha empresa é de médio porte, mas eu me considero pequeno porque um projeto dentro da minha cabeça ele é muito grande. Sim, Então eu tô numa fase bem pequena, num embriãozinho de todo o planejamento que eu tenho para ser como empresário, né? E só que antes, quando a gente nasce, eu vou usar um termo bem chulo mesmo, quando a gente nasce pobre, sim. né? A gente tem que ter uma escolha. Sonhar ou sobreviver com a realidade. Né? Então aí é o que eu digo. E geralmente o sonhar é o mais difícil. É o mais difícil, exatamente. Só que aí, eu pensei assim, eu preciso de alguma coisa que faça eu ganhar alguma grana antes de eu me tornar um empresário. Porque eu não posso ter essa... Como é que eu posso dizer? Eu não posso esperar que a minha família... me dê o suporte necessário para estudar e me tornar um empresário. Né? Eu tenho que fazer grana. Primeiro porque eu já tinha filho, né? Já tinha esposa, eu precisava de dinheiro. E isso aí, com quantos anos? Isso com 16 anos já. Teve filho com 16 anos? Uma menina, né? Engravidou, eu tava com 16 para 17. Aí já foi nascer já perto dos 18, né? Entendi. Né? Então assim, precisava de grana. Aí foi que eu tava estudando e aí alguém olhou pra mim e disse assim mesmo, pô, mas tu tem potencial pra ser professor. Aí eu, então bora. Aí foi quando
veio a minha primeira oportunidade de ganhar dinheiro, né? Aí eu falei assim mesmo, bora experimentar. Como eu sou um cara ambicioso, eu falei assim mesmo, eu quero ser o melhor. Sim. Se eu tenho potencial para ser professor, eu quero ser o melhor, né? Eu sendo o melhor, eu me desafio e aí eu consigo provar para mim mesmo, não é para a sociedade, para mim mesmo que eu tenho algo para oferecer para o mundo. Professor dessa escola que tu era aluno, né? Que eu era aluno, Sim. Exatamente, né? Eu não sei se pode falar nome. Pode, não tem problema, fica à vontade. É uma escola que não faz muito marketing, é muito boca a boca, né? Hoje em dia, eu creio que eles estão com um porte, uma demanda bem menor do que eles tinham na época, né? E aí são coisas particulares da empresa em si mesmo, né? Mas eu comecei no CEDASP, eu era aluno lá, né? Depois eu me tornei professor do período básico, depois do profissionalizante. Que era até a digitação, né? Na época era digitação, eu ensinava os alunos a digitar. Só que aí, quando eu cheguei, eu sempre fui aquele cara de escutar muitas pessoas. Eu acho que eu escuto até um bêbado quando ele tá falando. Porque pode vir alguma coisa de proveito, eu tenho que filtrar, mas eu escuto. E aí teve um amigo na época de trabalho que ele falou assim, olha, quando tu chegar, tu não tem que fazer um bom trabalho. Tu tem que revolucionar. Pode falar o nome do amigo? Pode. Quem era o amigo? O nome dele é Valbert. O Valbert. O Valbert. Sim, lembro dele. Ele falou pra mim, ele tinha um jeito de brincar, e ele falou meio que em tom de brincadeira, né? O Valbert. Com um pouco de ego, né? Assim, ele falou assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu fiz revolução. Então, não tem que fazer um bom trabalho. Eu acho que não foi nem em tom de orientação, mas foi em tom de brincadeira. Tu tem que chegar e mudar todo o cenário, tem que fazer revolução. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e na época a digitação era só sentar e digitar. Aí eu peguei como não tinha televisão, não tinha data show na digitação, era só o computador. Eu peguei a tela do computador, coloquei em cima do gabinete, virei. Eu falei, agora não vai ser mais digitação, agora vocês vão assistir aula aqui. E aí eu comecei a dar aula e comecei... Na parte mais básica, que era chata pro aluno, começou a ficar divertido. Começou a ficar legal de aprender. Aí não deu pouco tempo, o diretor da escola falou, mas por que tá tendo tanta frequência de aluno e não tinha antes? Sim. Aí eu mostrei pra ele, porque aqui eu tô dando aula agora. Eu tô dando aula, não é só digitação. Eu ensino a parte básica e tudo. Cara, bora colocar uma televisão aqui, bora mudar. E aí aconteceu a revolução, entendeu? Mudou todo o sistema de ensino da escola. Mudou o sistema de ensino da escola. E aí foi que eu ganhei espaço, num período de 6 meses veio a promoção. Legal, rápido até, né? 6 meses veio a promoção. Só que essa promoção, ela não aconteceu de uma maneira amigável. Oxi! Eu tô tentando... explicar direitinho, porque foi a única experiência de CLT que eu tive na minha vida. Uhum. Né? Pode ficar à vontade. Aí, essa promoção ela não aconteceu de uma maneira amigável, porque eu era muito novo. Sim. Certo? E, assim, teve o preconceito da idade. Olha, eu comecei a trabalhar, não tinha feito nem 18 anos, não poderia, era ilegal. Mas como eu dava conta do recado, olha, a gente vai esperar tu fazer os 18 e vai assinar tua carteira. E aí, tinha acabado de fazer 18 anos, eu já estava pronto para receber uma promoção, porque o meu gerente na época, que é o Thiago, que é um grande amigo meu, falo com ele até hoje, ele disse assim, cara, se eu te colocar aqui no curso profissionalizante, eu vou ter um resultado melhor do que eu tô tendo. Então eu vou te trazer para cá. Tinha acabado de fazer 18 anos. Aí aconteceu que na época o diretor tava viajando e tava de férias. Aí o gerente tomou essa decisão em conjunto com os outros gerentes da escola, sem o consentimento, sem o aviso prévio pro diretor, certo? Aí, beleza, quando o diretor chega na escola, eu tô lá dando aula no curso profissionalizante, um moleque de 18 anos, um monte de professor lá de 30, 20 e poucos anos, né? Eu tinha acabado de fazer 18 e arrebentando lá na sala. E quando o diretor chegou, ele não acatou a ideia. Eita. Aí, o termo que ele usou foi assim... eu não vou colocar o Neymar pra ser titular na Copa do Mundo. Chegou agora, entendeu? Tipo isso. Sim. Aí, mas ele é bom, ele vai dar resultado e tal, e babá. Não vai dar certo, tem que esperar um pouquinho mais e tal. Aí, beleza. Os gerentes chegaram comigo, não vai dar.
Aí eu sou um cara meio pragmático, né? Eu, novo. Eu pensei assim, eu falei... Necessariamente não é que eu dependa do que eu tô fazendo. Eu tenho potenciais pra fazer outras coisas. Então eu vou arriscar. Eu falei, já senti o gosto de ganhar mais, de pegar um cargo melhor. Se não for, eu não volto mais pra onde eu tava. Pode assinar minha demissão. Foi naquela época? Naquela época. Eu acho que nessa época tu nem era aluno ainda, né? Não lembro. Eu acho que eu entrei lá em 2018. Aquilo era 2014 e 2015. Nossa. Eu era muito novo ainda. Sim. Né? Não fiz pra afrontar. Eu fiz assim, porque... Uma vez a minha tia, que é contadora, ela falou, Andrei, a gente tava conversando, né? Antes, inclusive, dela ser contadora daqui da empresa. Ela falou, Andrei, eu já passei por alguns lugares onde eles diminuíam o salário, né? Sim. Eles rebaixavam as pessoas. Cara, era a pior sensação. Eu falei que é verdade, não tem sensação pior, porque o profissional se sente simplesmente desvalorizado. Sim. A ponto de que, poxa, eu tava fazendo trabalho bom, agora tô fazendo trabalho ruim, a ponto de ser rebaixado. É muito escroto. E eu sabia que era injusto. Eu sabia que era mais um preconceito do que em si. Esse negócio do preconceito é interessante, né? Porque esses caras, assim, empresários, veem alguém jovem na praça e não dá valor. Não dá valor. Eu não tô dizendo que ele tá de todo errado. Ele tinha um fundamento no que ele tava falando, porque, assim, um jovem de 18 anos, pra ele dar conta do recado, ele tem que ser excepcional, ele tem que ser acima da média. Sim. E mesmo ele sendo acima da média, pode acontecer dele não ter a mentalidade adequada pro carro que ele tá recebendo. Entendeu? Sim. Então ele tinha base na argumentação dele. Mas acontece que eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu já tinha mentalidade. Talvez ele não entendesse isso naquela época. Mas eu sabia. Foi aí que eu joguei a proposta em cima da mesa. Eu falei, então me demite. Arrisquei, né? Sim. Eu sempre fui de arriscar. E aí, não. Então dá um tempo pra gente pensar. Foi que os gerentes conversaram. Olha, melhor perder um cara aqui, tal, ou tentar. Aí o diretor falou, eu vou colocar. Mas se der problema, a culpa é de vocês. Entendeu? Por mim, eu esperava mais um pouco. Não, a gente assina embaixo. Então pronto. Me deram a oportunidade. Toma. O que acontece, Andrei? Aí o engraçado é que depois de 4 meses, eu revolucionei de novo. Porque assim, os primeiros módulos eram os mais difíceis de ter aceitação. Eram mais difíceis. Só que como eu mudei a dinâmica do módulo, eu elevei uma frequência de 60% dos alunos para uma frequência de 88, 89, 90, né? Sim. Aí eu vou ser um pouco mais impulsivo aqui. Depois de tudo isso, o diretor chamou todo mundo na mesa. Aí eu lembro como se fosse hoje. E levantou assim da cadeira. Arley, me desculpa. Me desculpa. E falou na frente dos outros. Hoje você é o meu melhor professor. Thiago, todas as turmas iniciais é só o Arley que dá aula. A partir de hoje. O Thiago era o gerente. O gerente, né? Era o coordenador de ensino, né? E aí, daí pra frente foi só fazer a manutenção do que eu já tava aprendendo, me desenvolvendo. Daquele conselho que o Valber te deu brincando. Deu brincando pra mim, exatamente. Aí eu filtrei, vi que tinha fundamento que ele tava falando e fui galgando o meu espaço, né? Aí chegou um ponto que não teve mesmo como segurar. Eu já tinha trocado gerência, já não era mais o Thiago, era uma outra configuração. Inclusive, na época, o gerente que ficou no lugar, hoje é a minha atual esposa, né, que é a Radassa, ficou no lugar do Thiago. A gente se conheceu lá no trabalho e tudo mais. Eu já tava querendo gerência. Mas a empresa tinha um limite, um padrão. O gerente tinha que ter pelo menos 24 anos. E eu tinha 21. Ah, muito novo ainda. Muito novo ainda. E eu falei, olha, eu quero ser gerente. Na minha cabeça, eu não quero ser gerente. Aí eu pensei comigo assim, como é que vai chegar essa promoção até o meu colo? Eu já me sinto capaz. Porque assim, eu já tava há alguns anos dando aula, fazendo a mesma coisa e sempre no alto nível. Sempre no alto nível. Então eu já tava querendo mais.
tentaram me desestabilizar, assim, por questão de convivência no trabalho mesmo. Senti, tá chegando um cara aí, agora esse vai ser o professor que vai ganhar espaço. Eu, deixa ele aí. Não dava o mesmo resultado que eu. Sim. Né? Então, assim, eu já tava muito... Eu falei, cara, eu quero um desafio, eu quero uma gerência. Aí, como essa gerência vai chegar até o meu colo? Eu pensei assim, poxa, eu tenho que agir como gerente. Eu não posso querer ser gerente se eu tô agindo como professor. Então, eu comecei a mudar um pouco a minha postura. Eu pensei, um gerente, ele fica brincando com os outros funcionários? Qual tipo de brincadeira ele faz? Eu comecei a filtrar, sabe? Sim. Comecei a cortar algumas coisas. Aí quando apareceu uma oportunidade na falta do gerente, não, deixa que eu faça o serviço. Aí comecei a fazer, comecei a mostrar a proatividade. Monta um mapa de turma. O coordenador tá de férias, deixa que eu faço. Não na intenção de pegar o cargo do coordenador que tava na época, que era a Radassa. Mas com a intenção de pegar, talvez, porque tinha uma outra escola, né? Talvez numa outra escola. Sim. Na real, o que aparecesse pra mim tava de bom tamanho. Eu queria ser gerente. Independente de qualquer coisa, né? E aí foi que o diretor pensou em... Aí, olha, eu vou fazer... Tu consegue fazer um processo seletivo? Eu consigo. Tentou e tal. Aí depois, meio que ele mudou de ideia e cortou minha asa. Né? Aí me chamou, vou falar pra você aqui. Você tem toda a capacidade de ser gerente, mas ainda não tá na idade. Esse negócio da idade de novo. Quebra, cara. Aí eu falei assim, olha, infelizmente pra mim, sério, agora de verdade, já não foi mais arriscar, foi uma coisa mais pensada minha mesmo. Se eu tenho 21 anos, a idade mínima é 24, na verdade eu ainda ia fazer 21. Quase 4 anos de empresa já, Isso, ou mais, né? Ou mais, exatamente. Eu pensei assim mesmo, 4 anos pra eu virar gerente, pra eu ter a oportunidade de virar gerente. 8 anos de casa? Eu vou sair, abrir a minha empresa, em 4 anos eu tô ganhando grana. Entendeu? Foi o que eu pensei. E eu falei assim mesmo, olha, se não tem um cargo de gerência pra mim, não vai dar. Certo? Aí o diretor, não, o problema é dinheiro e tal. Ele chegou a tentar me oferecer um empréstimo por eu não sair, né? Eu falei, não, seu Marcelo, no meu caso é dinheiro, mas também é trabalho. Né? Eu quero gerência, porque o senhor não tá podendo me oferecer. Nessa época eu já tinha um contato mais direto com o diretor, né? Não tem como, pra mim não tem como. Aí foi que eu saí e abri a minha empresa. Nessa época eu já tinha sido aluno, inclusive. Já tinha sido aluno, já. Aí eu saí e abri minha empresa. E abri a marca Criativos. Entendeu? Na verdade, a Criativo já existia, não já existia? Como eu sou um cara muito visionário. Então, como eu sabia que uma das possibilidades que poderia acontecer comigo era sair do emprego, eu já tinha criado uma startup por fora. E eu já estava movimentando essa startup para que quando eu saísse do emprego eu não tivesse que começar do zero. Eu já tivesse alguma coisa para me dar um suporte para guinar. Sim. Então ela já estava ali em paralelo funcionando. Eu já estava pegando alguns serviços, né? Já estava movimentando. Era uma startup, não era uma empresa. Mas eu abri a empresa mesmo com o CNPJ, tudo direitinho depois que eu fui demitido. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, dessa empresa, assim, a minha turma, eu lembro que o primeiro módulo, se eu não me engano, foi redes sociais, né? Eu acho que logo depois da computação foi redes sociais. Inclusive, eu sempre conto a minha história que lá em 2015, tudo começou com uma vontade de criar um canal no YouTube, né? De editar. Fiz com um grande amigo meu na época, o Maicon. Hoje em dia a gente vai atrás dele, o cara simplesmente sumiu. Se algum dia esse vídeo chegar nele, Maicon, onde tu tá? Tá todo mundo atrás Maicon? de ti, cara. Todo mundo Cadê atrás tu, de ti, Maicon? né? Enfim. E aí, comecei, mas foi, eu acho, se eu não me engano, nesse módulo, com teu incentivo, por isso que eu trago, qual que era a ideia do podcast? Trazer primeiro os clientes, ou então as pessoas que estão muito próximas convivendo com a gente. Tu não é o caso. Tu não é cliente, me ajuda ali quando eu preciso de uma seleção que a gente vai falar depois. Só que por que eu decidi trazer um dos primeiros? Eu acho que esse é o quarto episódio. Certo.
Porque, querendo ou não, tu teve uma contribuição muito grande. Porque tu deu aquela ideia do Égua Mano, lembra? Sim. Onde eu comecei com 5 amigos. Na época a gente começou a criar um canal no YouTube também. Criou um canal do YouTube mesmo. E lá eu lembro que às vezes as pessoas paravam a gente. E tu não é do canal e tal. Radassa também falava, coloca alguns banners. A gente imprimia no amadorismo mesmo, colava pelo Sedasp todo. Plantou a semente do empreendedorismo em vocês, não foi? Sim, sim. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Não foram todos que seguiram com essa ideia do empreendedorismo, né? Hoje em dia o Will tem uma lavagem, uma estética automotiva. Eu vi que a Mônica agora ela criou também uma lojinha, né? Um salve pros dois, caso eles estiverem vendo. Não sei o que o restante do povo seguiu com a vida, né? Não tenho mais o contato com eles. Na verdade, eu não tenho contato com nenhum deles. Mas plantou e a partir daí foi. Eu criei outros canais. Hoje em dia eu tenho um canal, né? Querendo não, até a própria AIS agora também tem o seu canal. Então plantou essa ideia de empreendedorismo no simples módulo que a gente tratava sobre redes sociais, né? Lá em 2018. E aí teve uma contribuição. Então eu falei, não, o Arley ele precisa ser um dos primeiros porque ele tem uma sementinha dentro da AIS aí, né? E eu sempre pensei dessa forma também. Eu falava na minha adolescência, cara, eu não nasci pra obedecer ordem, não. Passei por muitas empresas, né, gráficas, agências, mas eu quero tacar meu próprio negócio porque eu não nasci pra ficar obedecendo ordem, cara. Eu não gosto. Até hoje em dia eu falo, não gosto. E é bacana a gente se entender. A gente se entender como pessoa e saber onde que a gente tá enquadrado mesmo, né? Sim, aquilo que tu falou, né? Eu tinha a opção, eu não vim de uma família rica. Sim. Né? Eu tinha a opção, ou sobrevivia ou eu sonhava. E muita gente acha, a pessoa vai empreender, vai ser mais fácil, cara. Não faz. Não é. Não muito pior. Tu trabalha 24/7, porque é complicado. Complicado. E fora a ansiedade, quando as coisas estão dando errado e os familiares. A minha mãe fala pra mim assim: meu filho, tu tem conhecimento pra ganhar um bom salário. Bota o teu currículo em algum lugar. Quando ela vê que eu tô no pico do estresse, né? Eu falei, mãe, eu tô bem. O que a senhora falou já foi o meu remédio. Pronto. Não vem com o negócio. Afasta-te de mim, CLT. A carteira de trabalho joga no lixo. Eu já tô bem, mãe. Tá bom, deixa pra lá, né? Mas porque realmente quando a gente tá num período de dificuldade que acontece, esses períodos, né? É um momento aí que a gente passa pela prova de fogo mesmo. Mas no interior, a gente sabe que a gente nasceu pra empreender. Não tem jeito. É tudo uma persistência, né? É uma persistência. Hoje, eu só não tô tão, como o pessoal fala assim, de boa, né? Só não tô tão relaxado, tão tranquilo, porque eu sei que falta muito pra chegar aonde eu quero chegar. Eu lembro uma vez que tu falou pra mim. Eu não lembro qual que era a situação que a gente tava conversando. Não lembro nem se tu ainda tava no Sedasp ou não, né? Não me recordo. Só que isso me marcou. Tu falou pra mim, Andrei, eu vou tacar esse negócio no Brasil todo, cara. Não sei se tu lembra disso. Eu lembro. Falou, Andrei, eu vou tacar esse negócio de... Eu acho que era só a gráfica, né? Era gráfica. Andrei, eu vou tacar esse negócio no Brasil todo. Né? Eu lembro. Então eu sei um pouco desse sonho, desse desejo. Sonho. E ainda tá vivo. Eu tenho até hoje guardado no meu celular um vídeo que eu falo. Olha... A gente não pode... Eu sempre pensei assim... Eu não posso escolher o que tá próximo de mim. Porque o que tá próximo... Todo mundo tá escolhendo. Né? É um emprego aqui... Um emprego na Yamada... Um emprego no líder... O que tá próximo de mim... Tá fácil. Eu quero o que tá longe mesmo. Né? Então assim... Eu vou colocar Deus na frente... E eu vou... Colocar minha marca no Brasil todo. Lembro disso. Eu tenho um vídeo que eu falo isso, né? Eu vou colocar minha marca no Brasil todo. E eu vou colocar. Só uma coisa pode me parar, a morte. Se a morte me parar, o meu sonho tá interrompido. Mas se não parar, ele vai continuar. E assim, o legal disso, a gente aborda parte de empreendimento, né? Pra quem vai começar, de repente, quantos anos tu tem de empresa? Assim, eu comecei com 15, né? Então tem 10 anos aí que eu tô batalhando. Com 15 tu tá... A AIS, do jeito que ela tá modelada agora. Ela tá modelada agora
Eu digo assim, a AS com o CNPJ dela hoje. Uhum. Porque a AS, eu acho que deve ter uns 5 anos. Mas com o CNPJ dela hoje, vai fazer 3 anos em janeiro, Sim. né? E tem sido momentos de dificuldade, mas de grande milagre. Né? Sim. A gente fala internamente, parece que quando a gente tá numa situação difícil, eu falo pros meninos não desistem, porque é aquela música do Lázaro Ramos, que a gente tem Sim. que passar pela prova dando glória a Deus. Sim. Porque é prova, cara. É prova. prova, é fogo, é difícil. A gente fala na AS, só vai ficar quem realmente quer, quem realmente vestir a camisa. Já passou muitas pessoas na AS, só que só ficaram quem realmente tem que ficar. Sim. E eu não tô falando por conta de financeiro, não. Tô falando por batalha mesmo. E aí a AS, como CNPJ atual dela, que é como eu falo, em janeiro, em 20 de janeiro ela faz 3 anos, né? O grande desafio disso daí, aí eu quero deixar uma orientação, que é de experiência de vida, né? Pra vocês e pra quem assistiu o podcast, é que assim, o empreendedor e os empresários, eles passam muitas dificuldades e eles perdem muito. Sim. Mas acontece que cada período que ele perde, alguma coisa fica. Exatamente. E aí quando ele pensa que ele perdeu tudo, essa alguma coisa que ficou vai fazer ele se levantar mais forte. Aconteceu comigo. Quando eu comecei somente com Deus e a força do braço. Porque eu não tinha, na minha gráfica, eu não tinha parafusadeira, eu não tinha escada, eu não tinha nada. Eu só tinha vontade de vender e de entregar o serviço, né? Aí tá, no período da pandemia, eu perdi tudo que eu tinha. No período da pandemia eu também trabalhava em gráfica. Em gráfica isso afetou muito. Eu bati o motor do carro. Uma impressora grande que eu tava comprando. Uma plotter grande que eu tava comprando na época, parcelado. Queimou a cabeça de impressão. Caramba, o cabeçote é muito caro. Às vezes tem que pegar da China. 15 mil pau, uma cor, daquelas máquinas grandes, né? Eu perdi tudo, cara. Eu me lembro que eu cheguei em casa e me deitei assim, eu falei, caramba, cara, eu tô lascado, eu perdi tudo. Só que aí veio uma coisa na minha cabeça, eu falei, mas pô, eu acabei de agregar um valor novo pro meu negócio, que eu não sabia mexer com ACM. Com ACM, que é aquelas fachadas, né, de farmácia. E ao longo dessa caminhada eu tinha aprendido. Falei, caramba, eu acabei de aprender ACM. Eu posso ter perdido tudo em termos de bem material, mas eu tenho conhecimento. E eu não sou mais aquele moleque que começou ontem. Eu sei como é que fecha negócio com o cliente. Eu sei como é que o cliente sinaliza que ele tá realmente interessado em pagar ou não. Eu já sei. Eu sei o caminho da espera. Então, tipo assim, se eu manter a cabeça no lugar... Um mês depois, eu fechei um contrato de 30 mil com a Biopalma. Pra salvar, né? Pra salvar. Aí é isso que eu falo. A gente não pode murmurar, cara. Não pode murmurar. E aí já entreguei o serviço. Foi difícil entregar o serviço, porque a Biopalma era a extensão da Vale na época. E hoje é BBF, né? Uhum. É tipo assim, tu faz o serviço, entrega no prazo e depois mais 30 dias tu recebe. Sim. Eu entreguei, passei cartão de crédito, fiz caramba. Entreguei o serviço. Aí depois veio só o dinheiro, só o lucro na minha conta. Eu consegui lucrar 20 e poucos mil, porque o valor... Como a gente tira do nosso bolso, a gente tem que superfaturar um pouquinho também. Sim, com certeza. Né? E aí... Não tem uma entrada, uma segurança. Não tem segurança de nada. Aí, 20 e poucos mil na minha conta. Aí eu, comprei uma impressora nova. Aí eu comecei... Investiu, não foi gastar com besteira. Exatamente. Só que aí, nesse período... Como a minha família já tinha se compadecido, né? A minha mãe falou assim, olha, eu vou fazer um segundo andar aqui em casa. Peguei um empréstimo no banco, vou fazer o segundo andar. E a tua fábrica tu constrói aqui embaixo. Aí, ou seja, eu voltei com espaço próprio, uma máquina nova. Comprei depois um carro. Entendeu? Voltei muito mais forte do que eu tava antes. E ela até hoje? Até hoje. Até hoje, né? Assim, não tá... Mil maravilhas. Eu tenho um espaço grande na minha fábrica. São 4 compartimentos. Só um tá 100% pronto. O resto tá em construção. Normal, evolução. Evolução. Mas eu tô lá. Tô tateando. Eu penso assim.
Às vezes as pessoas questionam comigo, pô, tu poderia estar andando com um carro bom, tipo uma BMW. Eu já ganhei dinheiro pra isso. Eu poderia estar andando, eu poderia estar mostrando isso no Instagram. Mas eu tô investindo no meu espaço próprio. Com certeza. Quantos empresários hoje têm um espaço próprio, uma fábrica, um galpão? Quanto custa um galpão? Né? O meu investimento, o meu esforço tá lá. O meu carro é um carro, pode se considerar, eu uso um Cobalt da Chevrolet. Sim. Né? Tá longe do Civic, tá longe de uma BMW e tudo. Mas eu tô trabalhando aqui igual o Batman, na escuridão. Exatamente. E aí, quando chegar o momento certo, que der o boom, aí as pessoas vão falar assim, égua, mas o cara cresceu da noite pro dia. Sim, já ouvi isso aí também, cara. É tipo isso, né? Esse momento ele vai chegar. Assim, eu não devo me meter na vida de ninguém, mas eu acho que tem algumas pessoas que precipitam um pouco. Eu prefiro mostrar pro mundo que eu tô andando no carro do ano do que trabalhar em cima do meu negócio. Sim. E a gente nunca sabe quando vem uma crise financeira. Se tu pode ter 10 prédios espalhados, alugados por aí. Se tu não tiver recurso pra manter, a pandemia foi uma escola pra mim. Eu pensei assim, hoje pode vir uma crise financeira que for. Eu tenho meu prédio. Eu tenho meu maquinário, eu cuido do meu maquinário. Entendeu? E assim, eu tô muito mais perto de chegar numa expansão a nível de Brasil do que antes. Sim. Do que as pessoas podem imaginar, porque eu tô trabalhando aqui devagar, né? Mas quando eu conseguir construir a minha fábrica, pra expandir as filiais vai ser uma mão na roda. É muito interessante, porque começou com uma gráfica, né? Uma gráfica, e eu imagino que era terceirizado. Sim, né? terceirizado. Comecei terceirizado. Hoje em dia não é só uma gráfica. Não é é até só uma gráfica. escola, né? Pois é, aí é nesse ponto que entra. Isso já estava planejado há muito tempo. A gente pensa sempre bem antecipado. O que acontece? O negócio da educação, pra mim, ele funciona muito mais do que uma gráfica. Eu converso. Porque assim, a gráfica, ela tem na minha cabeça, fazendo uma matemática rápida pra ti aqui, se eu vender 20 mil na gráfica, eu vou ter o custo do material, vou ter o custo de depreciação do maquinário, mão de obra pra colocar, porque se eu fechar um projeto grande tem que ter 3, 4 caras lá trabalhando. Enfim, é um custo alto, eu vou lucrar 30%. Entendeu? Sim. Numa escola, se eu tiver um faturamento de 20 mil, o meu custo com mão de obra, contratando um professor, uma secretaria básica com uma pessoa, vai ser em torno de 4 mil reais. Então a margem do faturamento é altíssima. Só que a escola, ela funciona muito mais como cuidar de uma fazenda. Tu tem que investir muito tempo ali, tem que cativar. E a gráfica já dá dinheiro rápido. Quanto é o serviço? 5 mil. Toma, 2.500 de entrada. Pô, paguei meus boletos, entreguei o serviço do cara. Fechei mais um de 3 mil, de 4 mil, entendeu? Sim. É dinheiro rápido, gira rápido. Mas a escola, apesar de demorar um pouco mais pra nutrir, quando ela começa a dar o faturamento, a lucratividade é maior. Sim. Entendeu? E aí eu penso nisso. Hoje eu tenho um centro de informação que não tá com muitos alunos, tá crescendo, tá no primeiro ano de trabalho, né? Só que assim, eu já tenho, que passaram comigo, 5 pessoas trabalhando de carteira assinada, né? Que aprenderam comigo e trabalharam comigo, automaticamente depois foram para gráficas maiores, né? Tenho aí um estagiário que eu te indiquei, né? A Larissa. Tenho um outro que tá na iminência de começar. Começa segunda-feira. Hoje, eu vou trazer um pouquinho pro podcast porque fui deixar um outro estagiário numa outra gráfica. Então, o negócio tá acontecendo. Eu ainda não tô ganhando dinheiro no meu segundo projeto da Criativo. Muito dinheiro. Mas tá acontecendo. E vai ter uma hora, André, que assim, eu vou trabalhar sem ganhar dinheiro, mas vai ter uma hora que vão olhar e vão dizer assim... Uma hora tu não vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Exatamente, porque vão olhar e vão dizer assim mesmo, eu fui na escola tal, não deu certo. Mas eu fui lá na Criativos... E deu certo. Aí recomenda pro primo, recomenda pro irmão, pro amigo, pro conhecido. Uma vez eu vi uma história de um pipoqueiro.
Eu tava vendo um podcast sobre empreendedorismo. E tinha um pipoqueiro, um senhor de idade. De idade, um jovem senhor, né? Bora dizer assim. E tava falando sobre investimentos, né? E aí o rapaz, eu não lembro o nome dele porque era um podcast avulso que eu pesquiso pra estudar. E aí o rapaz perguntou pra um pipoqueiro. Tem uma carrocinha de pipoca. Quanto é que você ganha, né, por mês? Ele falou, cara, eu ganho em torno de 5 a 7 mil reais. Né? E ainda tem a aposentadoria, né? Consigo viver bem. 5 a 7 vendendo pipoca. Aí o rapaz estava entrevistando ele e falou, legal. Trabalha todo dia, né? Falou, não. Trabalho só fim de semana, só sábado e domingo. O dia da semana eu descanso. Aí eu falei, cara, não é possível. Como assim? Aí ele explicou, né? De 5 a 7 mil, a média 6. Bora dizer assim. Sim. Ele vai vender pipoca 6 da manhã e só volta pra casa 10, 11 horas da noite. E é só ele. E parece que é o filho que leva os milhos pra ele conforme vai acabando, ele só leva. Ele vai pra lugares movimentados. Vai pra parque, vai pra praças, vai pra eventos. E é muita gente querendo. E nesses lugares o povo vende a pipoca lá a 5, 8 reais. Ele vende por 3. Todo mundo quer comer uma pipoca. Então o cara vai comprando. Rapidinho ele faz 1.000, 2.000 reais num dia. E aí ele foi contando a trajetória dele de trabalho, né? Ele sempre trabalhou com vendas também, o cara tem que saber vender, porque se o cara não souber, ele vai se iludir achando que vai ficar rico vendendo... É o primeiro passo. Vai achar que vai ficar rico vendendo pipoca, não vai. E ele falou que desde novo ele tem um sonho que ele consegue realizar agora, que ele conseguiu realizar, que é trabalhar menos e ganhar mais. E eu acho que isso tem que ser o sonho de todo... O empreendedor não consegue. O empreendedor tem que trabalhar muito para ganhar menos quando ganha, mas acreditar no projeto dele. O empresário é o cara que conseguiu alcançar o fato de... Eu ainda digo assim, o empresário é aquele cara que ganha bem e ele trabalha bem. Sim. Não se cansa igual o empreendedor. Agora tem, para mim, né, na minha concepção, tem um terceiro estágio, que é o líder. O líder trabalha pouco, porque ele lidera pessoas para fazer dinheiro para ele. Sim. Né? Ele tá acima do empresário. É aquele cara que trabalha um fim de semana, ganha renda e o custo é baixíssimo. É milho de pipoca, né? Sim. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo que tá começando. Tem que ser o objetivo, na verdade, não o sonho, o objetivo. É um objetivo. É chegar no momento onde ele vai ganhar mais do que quando ele trabalhava. É inversamente proporcional, né? Esse tem que ser o objetivo. Porque se o cara se conforma com aquilo, com aquela situação, vai... Essa barreira que tu falaste aí, Andrei, ela é uma barreira que eu tô tentando quebrar hoje pra conseguir chegar no meu objetivo. Eu tenho essa consciência, né? Formar pessoas. E aí o projeto da minha escola, ela fomenta muito isso. E é por isso que eu não abandono. Eu sei que vai mudar a vida de muitas pessoas, certo? Mas assim, por exemplo, quando eu era professor lá no CEDASP, né? Acontecia que muitos alunos, como eu tinha um diferencial em relação aos outros professores, às vezes chegava lá na hora de mudança de turma, não, mas eu quero assistir aula com o professor Arlen. E tal, e já chegou a irem na secretaria fazer um motim pra assistir aula comigo, porque não aceitavam ter ido pra turma de outro professor, né? E eu lembro que os gerentes na época ficavam por aqui, porque... Mas tem outros professores, não é só o professor Arlen. Arlen, para de falar pros teus alunos, ficar incentivando eles a querer assistir aula contigo. Eu sei, mas eu não tô incentivando ninguém, eu tô só dando a minha aula. E aí eu tô tendo esse problema na minha escola agora. Por quê? Como eu tenho a gráfica, às vezes eu preciso sair, e tem um rapaz lá, né? Eu falei, olha, inicie essa aula pra mim hoje, que quando eu chegar aí eu vou ministrar. Aí a aluna ficou aborrecida porque eu não cheguei. Não, porque tem que ser o professor Arlen. aí eu falei, caramba, e agora? É o desafio, formar pessoas, né, pra fazerem o serviço com a mesma excelência que tu faz. Exatamente, porque é uma linha de construção, né? Exatamente. Não pode
Entregar algo muito bom e outra não entregar nada, porque aí a aluna vai ficar com raiva. Exatamente, né? Mas assim, aí começa a formar líderes, o líder começa a formar pessoas pra tocar o negócio dele, aí ele começa a prosperar, ele começa a dar fruto. Sim. Né? Na gráfica eu tô muito mais estável, mas eu tô com esse desafio na escola. Né? É muito desafiador você conseguir gerir 2 negócios ao mesmo tempo. Mas na gráfica eu já tenho essa liberdade de deixar o pessoal produzindo. Às vezes dá uma besteirinha aqui, outro dia eu tenho que voltar a corrigir. E na escola não. Mas ainda na gráfica eu preciso fazer muitas vezes o papel de supervisão. Né? Eu já coloquei na minha cabeça que o mínimo a empresa tem que ter o operacional, tem que ter o gerente que fica supervisionando, fiscalizando o serviço do operacional, e tem que ter o dono que pensa no estratégico. Sim, o dono Entendeu? não pode estar tão envolvido com a produção. Exatamente. Quando eu era o empreendedor, zerado mesmo empreendedor, eu tava estratégico, supervisão e operacional. Entendeu? Hoje eu já saí da parte do operacional, mas eu ainda faço supervisão e estratégico na gráfica. E é exatamente isso que eu falei. Esse é o empresário. O líder vai ficar só no estratégico. Só no estratégico. Porque vai ter uma equipe, como eu disse, aqui na AIS, hoje em dia, graças a Deus, tem entrado pessoas, né, Larissa, como é o teu exemplo que tu conhece, em que as pessoas realmente, cara, eu posso sair 4 da tarde para resolver um pepino e saber que a minha produção vai continuar. Porque as pessoas estão envolvidas, as pessoas estão comprometidas. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque tira um peso muito grande. A gente, cara, o dono do negócio tá resolvendo BOs que a equipe não sabe. E não tem que saber. Não é obrigação. Não é obrigação. E aí o cara tem que ir pra resolver esse pepino pensando no pepino. Não se o vídeo, se a placa, se qualquer coisa vai atrasar ou não, porque ele confia em quem tá lá, né? Andrei, e tá falando assim, pra quem vem de baixo, costumo dizer, hoje eu tenho esse pensamento. Eu tenho um capital reservado, tenho pra suprir necessidades que aparecem na empresa. Tem que ter um mínimo, eu tenho. Esse meu capital ele não é tão grande a ponto de eu conseguir chegar e... Olha, vou contratar o melhor profissional que tem aqui, ele vai resolver meu problema, tá aqui o dinheiro e pronto. Né? Eu ainda preciso fazer esse filtro, treinar a pessoa. Sim, né? investir em pessoas. Eu tô precisando fazer isso. E pro empresário que tá nessa etapa, é muito importante o trabalho que eu tô fazendo na escola. Porque, por exemplo, hoje o meu melhor funcionário de todos que tem, ele foi meu aluno. E ele chegou na empresa sem saber fazer nada. Mas ele foi moldado da maneira certa, maneira correta de trabalhar. Eu falei, olha, seu papel é operacionalizar, certo? Ok. Então, assim, se eu não estiver na empresa, não importa o que eu esteja fazendo, o que eu esteja resolvendo. O seu papel é operacionalizar, certo? Então não questiona. Eu não tenho que fazer o teu trabalho. Exatamente. Exatamente, né? E nem tu tem que fazer o meu. Eu não posso chegar aqui e te cobrar, olha, paga o boleto tal que venceu. Ou então, olha, o nosso negócio não tá dando certo, é culpa tua. Não, esse é meu trabalho, é culpa minha. Exatamente. Mas se tu não fizer o que tu tem que fazer, aí eu vou te cobrar. Certo? Então tu não questiona o meu trabalho e eu não questiono. E eu não questiono uma coisa que tu não precisa fazer. Só vou cobrar o que tu precisa fazer. Certo? Então aí ele foi com essa mentalidade. E aí eu comecei a perceber que ele é o funcionário mais fiel e que tem mais objetivo dentro da empresa, que vestiu mais a camisa. Tá até agora. Tá até agora, né? E outros, tipo assim, outros que passam, ficam 4 meses, 5 meses, começam a dar problema, né? Não quer receber a ordem, não se encontra no papel dele. Né? No perfil da empresa, no perfil da empresa e no local que ele tá. Se ele é operacional, ele tem que operacionalizar e pronto. Sim. Certo? E às vezes eles confundem, não. Eu não vou fazer isso aqui. Tu tem que fazer da minha forma. E não é assim. Entendeu? E esse que foi meu aluno, não. Ele tecnicamente ele não tá 100% pronto. Mas ele tá crescendo e ele tá sempre crescendo com a cultura da empresa.
Isso é muito interessante. Eu menciono a Larissa aqui, né? Aham. Porque tu que trouxe ela pra equipe, Sim. né? Eu te falo, a Larissa é uma mina de ouro. E foi o primeiro emprego da Larissa. A Larissa chegou aqui com a gente sem saber nada, Sim. né? Ela conta pra gente que ela não sabia editar nem no CapCut. Ela edita vídeo. Hoje em dia ela pegou um podcast pra editar no Adobe Premiere e editou. Quando eu vi ela está editando no Premiere, eu tô acabando já. Já tô Tô finalizando. finalizando, entendeu? Então ela se moldou à necessidade que a gente tava. Ela vem como um papel em branco, né? Sim. E a Ash foi escrevendo sobre esse papel. Então isso é muito interessante porque às vezes vem pessoas que já têm metaforicamente falando, um papel muito cheio. Sim. E algumas coisas tu tem que pegar uma borracha e apagar. Só que às vezes fica um risco quando tu apaga. A pessoa não quer deixar tu passar o corretivo, Exatamente. né? Exatamente. E aí vem essas pessoas, esses jovens que vão se formando, vão tendo oportunidade e vão crescendo junto com a empresa. É claro que, como eu falo pra esse funcionário que tem lá, pode chegar ao ponto de tu ficares tão bom que se a minha empresa não crescer junto contigo, tu vai chegar comigo e vai dizer assim mesmo, eu vou pra outra gráfica. E aí eu não vou conseguir te segurar, cara. Não vou conseguir te segurar. Tu vai pra outra gráfica que vai pagar melhor, né? Porque se a gente não crescer proporcionalmente, né? Tu vai quebrar barreiras e vai tocar a tua vida. Sim, normal. Normal, exatamente, né? Mas assim, só o fato dele estar crescendo junto com a empresa e estar dentro do perfil que a gente espera, tirou um peso enorme das minhas costas, porque eu costumo dizer pra minha equipe assim, pô, eu tenho problemas financeiros pra resolver da empresa. Eu tenho problemas pra lidar quando um problema ele passa a camada do funcionário, ele cai na costa do dono. Tem problemas com clientes pra resolver, né? Tenho problema com o serviço, compra de material, pá, tá. Então eu não tenho que ter problema com o meu funcionário. O funcionário tem que resolver. Aí vocês querem ser mais um peso pra mim, fica difícil. Ele tem que ser um parceiro, né? Ele Tem que ajudar. ser um parceiro, exatamente, né? E esse rapaz, né, que tá comigo lá, é Luca o nome dele, né? Luca. Isso, exatamente. Inclusive já tinha sido meu aluno lá desde a época do Sedasp, né? Mas ele encontrou na minha escola o que ele estava precisando de fato para receber uma oportunidade, né? E assim, o cara entendeu o que era para ser feito, faz o que tem que ser feito, né? Eu saio, vou resolver minhas coisas e ele faz o trabalho dele direitinho lá. Sim. Entendeu? Não tenho preocupação nenhuma com ele. Se ele vai desvirtuar na hora do trabalho, se ele vai procrastinar, Não tenho preocupação nenhuma. se ele vai atrasar alguma coisa. Ele entrega o que tem que entregar. Ele é ciente disso. Ele foi preparado para isso. Sim. Entendeu? E isso não quer dizer... Eu conversei muito com alguns funcionários, né, que eu tenho essa pegada meio de conversa às vezes, que às vezes nem resolve. A gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. Várias e várias pessoas que já passaram, né? Eu dizia assim, olha, presta atenção. O fato de tu ter que fazer, operacionalizar, tu sobe no andaime, tu pega sol na cara. De certa forma, tu corre risco porque tu tá trabalhando em altura. Tudo isso que tu tá fazendo não significa dizer que tu é menor do que eu. Significa dizer só que a tua posição e tá tudo certo. Tu já passou por isso. Exatamente, eu já passei por isso e agora o meu trabalho é outro, eu tenho outras coisas pra resolver, entendeu? Se tu entende que essa é tua função e pronto, tá tudo bacana, ninguém é inferior a ninguém, cada um tá no seu lugar. Sim, cada área tem a pessoa que vai realizar, vai suprir, né? Vai suprir, exatamente. Se eu deixar de fazer meu papel de dono, né, que é cuidar do bem-estar da empresa, aí, pra fazer o operacional, a empresa vai ficar mal administrada. Com certeza. Certo? Da mesma forma, como se você parar de fazer o operacional aqui e for querer tentar resolver os problemas da empresa, no primeiro dia eu tenho certeza que você vai dizer assim mesmo, não, deixa eu ir lá instalar a placa. É melhor. E quanto tempo tem esse teu negócio? Que às vezes eu fico até perdido, cara, qual foi o ano que eu saí do Sedasp? Olha, a gráfica hoje ela já tá indo pro 8º ano.
Nesses 8º ano. Nesses 8º ano. Nesses 8 anos. Nesses 8 anos. Me conta 2 casos de sucesso, assim, que tu fala, caramba, isso aqui foi ótimo trabalhar, foi difícil, beleza. Mas foi um caso de sucesso, assim, que eu posso falar que foi bênção de Deus, porque, enfim. Um deles foi o serviço da Vale. Foi um caso de sucesso. Que é o que tu contou, né? Que tava numa situação... Foram 90 totens de álcool em gel. É aqueles que pisa, aí sai, né? Só que foi no padrão Vale mesmo. Foi no padrão Vale. Esqueleto de metalon, revestido pela frente. PVC adesivado. PVC adesivado e tudo. Uma mecânica que a gente criou lá na empresa mesmo. Que o meu pai, ele é um engenheiro não formado em faculdade, mas é um engenheiro. Aí ele montou todo o esquema tudinho bacana e deu muito certo. Assim, foi sucesso total, né? Um outro caso de sucesso que é mais experiência, eu conto mais como experiência mesmo, porque eu acabei abandonando, né? Foi um contrato que eu consegui com o Banco do Brasil. Eita, Banco grande, do Brasil, né? grande. Pra fazer aí 5 lojas. Foi o contrato que eu peguei, né? Aí já foi um contrato aí pra... A gente já fala de 200 mil pra cima. Sim. Entendeu? Mas assim, eu percebi que se eu continuasse com esse contrato, pro porte da minha empresa, eu ia ter que viver pro Banco do Brasil. E aquele negócio, você tem que abandonar os teus clientes que às vezes, mesmo pagando menos, são fiéis. Exatamente. E que já me conheciam e eu já tinha nome aqui no mercado de Belém. E o Banco do Brasil era fora. Eu fui Mato Grosso do Sul. O que é arriscado, por quê? O que a gente tem que pensar muito no futuro, né? Sim. Por exemplo, tá, tu ganha teus 200 mil, bora dizer. Mas uma hora o contrato vai acabar. Pois é. E tu abandonou o cliente. E aí? E aí? Tu não foi fiel. Eu não fui fiel. Eu vou ter que começar tudo do zero. Eu vou ter que fazer uma carteira de cliente de novo. Foi o que eu pensei. Entendeu? Assim, eu pensei assim, pô, se a minha empresa fosse maior, eu poderia formar uma equipe só para atender o Banco do Brasil. E a outra ficava em Belém. Mas eu só tinha uma equipe. Entendeu? E assim, cumpri o primeiro contrato. Eles me procuraram para renovar. E eu não renovei. Eu entendi que era o momento de segurar. Porque se tu pula, tu pode tropeçar. Eu posso tropeçar. Porque eu me senti preso. Eu não gosto de me sentir preso. Eu senti que a minha empresa ia ficar presa ao Banco do Brasil. Isso é muito o que eu repito muito isso dentro da empresa. Que é exatamente esse cenário. Eu acho que até pro pessoal que estiver assistindo. Tem certos dinheiros que não valem a dor de cabeça. Sim. Porque é uma zona de risco muito grande. É um dinheiro alto, beleza. Mas uma hora pode acabar. E se não renovar? É um risco que tu tá disposto a correr. Se der certo, se continuar, beleza, tu vai enriquecer. Mas e se não der? É 50-50. É um risco que tu tá disposto a correr. É muito grande. Muito grande. E assim, eu já tinha na cabeça que uma empresa ela não pode... Mesmo que seja um contrato muito grande, ela não pode ter só um cliente. Sim. Quem tem um, não tem nada. Quem tem 2 tem 1. Tem um, exatamente. Eu pensei assim, uma hora esses caras não se agradam de alguma coisa, eles não tem nada preso comigo. Exatamente. É normal, pode ser o trabalho mais magnífico. A pessoa é assim. Vão cortar meu contrato e pronto. Lascou, cadê criativos? Aí eu saí eu larguei o emprego, porque assim, eu sou fiel naquilo que eu acredito. Eu não sou de acordo eu não sou totalmente de acordo com rescisão de trabalho. Que existe aqui na lei trabalhista aqui do Brasil. Porque isso às vezes prende o funcionário à empresa que ele não quer estar e prende o patrão a segurar um funcionário que ele não quer. Porque é dos dois lados, né? Vamos supor, tu tá com um contrato de trabalho lá e teu funcionário só te dá problema. Pra tu demitir ele... Agora a mesma coisa, o funcionário não tá ciente, não tá contente e tal ali, só que ele vai ter que pagar uma multa. Não Sim. É só, né? Eu já vi várias vezes até hoje. Sentar assim mesmo. Eu não quero fazer meu trabalho, mas é o seguinte. Só saio se me mandarem embora, eu quero a minha rescisão. Entendeu? E eu já vi vários patrões falar assim mesmo. Cara, eu só vou dispensar ele se ele pedir pra sair. Entendeu? Aí o cara é escravo
de uma coisa que ele não quer fazer. Então, quando eu pedi demissão, quando eu falei eu não quero mais, fiz a carta, entreguei. Abri mão da rescisão, abri mão de Dos FGTS, dos meus direitos. Mas uma das vezes que eu fiz isso, tipo assim, eu peguei no mês seguinte um contrato de trabalho que triplicou o que era o meu salário na época. São passos de risco, cara. Às vezes eu nem falo passo de risco, eu falo são passos de fé, né? De fé, exatamente. Então, eu não poderia pregar isso e chegar lá e dizer, não, só vou se o senhor me mandar embora, que eu quero a minha rescisão. Não, eu cheguei lá, tá aqui, eu não quero mais, só quero o que é meu, entendeu? Que é o meu trabalhado aí, eu sei que tem uma porcentagemzinha aí, só quero o que é meu, tá aqui, não quero mais. Pronto. Não teve conversa. Entendeu? O diretor na época, porque eu fiz isso 2 vezes. E quando eu era professor que eu saí, fiz a carta, entreguei. Depois, a escola me chamou, depois de 1 ano com a minha empresa aberta, já a escola me chamou para ser gerente. Mas eu também já não tava mais na vibe de ser funcionário. Eu fui, fiz ali meu trabalho, mas no 4º mês eu já queria sair. Então tu chegou a ser gerente do Cheguei. Depois de 1 ano, que meu nome já tava na praça, já tava com um monte de cliente. Pô, você já tem funcionário, tá? Você não quer ser gerente aqui na escola? Tá, eu queria isso há muito tempo. Eu deixei minha empresa funcionando, com os funcionários lá, tudo direitinho. Deixou claro que tinha. Tinha a empresa, aí fui ser gerente lá na escola, né? Coordenador, né, de ensino. Aí, no 4º mês eu queria sair. Eu tava tipo assim... Passei por uma experiência... foi até uma experiência amigável, né? Eu trabalhei numa agência de embalagens recentemente. A Libra, um grande abraço, eles são muito amigos. Vão vir pro podcast, a Carol, o Berna. Só que foi muito... foi muito na mesma pegada. Por quê? Eu trabalhei em um órgão público. Sim. Né? E cheguei com a responsável e eu falei, não quero trabalhar mais desse jeito. Ela falou, Andrei, tá difícil mesmo. Porque eu falei, eu não quero mais ficar vindo. Né? Eu tenho meu negócio, eu tenho que dar atenção pro negócio. Aí a gente falou, aí isso lá, não vou mencionar qual era o órgão, né? Sim. Nem o nome da pessoa. Mas era proibido o meu cargo estar de home office. Ela falou, Andrei, então bora fazer o seguinte, fica de home office. Essa pessoa se pôs em risco. Sim. Pra manter o teu trabalho. Pra manter o meu trabalho. Eu falei, ei, fulana, tá, vou ficar de home office. E aí chegou um tempo, eu fui lá porque tinha que dar assinar um relatório, né? Órgão público, tinha que mensalmente assinar um relatório. Aí eu cheguei lá, ela me olhou, eu olhei pra ela, Andrei, realmente não dá. Eu falei, fulano, eu vim falar realmente, eu vim aqui pra isso, falar realmente que não tem como. Eu não tenho mais espaço pra trabalhar pros outros, né? Aí tá, passou-se o tempo. Eu cheguei na Libra. Eu comento porque foi uma experiência. Eu digo assim que como CLT foi a melhor empresa que eu trabalhei, de todas. Então eu sou muito grato à Libra. De verdade, de verdade. E aí tá, eu vi lá um contrato num grupo de trampo aqui em Belém, né, de só do pessoal de marketing e tal. Aí lá a Raila, uma grande amiga minha, postaram um print de que ela tava procurando um designer de fechamento de arquivo. E poxa, eu trabalhei por muito tempo em gráfica. Fechamento de arquivo pra mim é mel na chupeta, né? E aí trabalhei em gráficas grandes, né? Enfim. E aí eu falei lá com ela e fui lá, era um contrato de 15 dias só. 15 dias, tinha um valor lá. Aí eu falei, Carol, mas eu tenho a minha empresa, né? Vai ter momentos que eu vou precisar sair antes do horário. Tem problema? Não tem problema nenhum. Chegou nos 15 dias, no fim dos 15 dias eu fiquei triste. Eu falei, cara, já acabou. Porque era muito bom o trabalho, muito legal. A equipe maravilhosa, muito bom. Eu fiquei triste, eu falei, cara, vai acabar o contrato. Uma pena. Aí a Carol falou, Andrei, bora fazer mais 15 dias? Isso é o contrato PJ, né? Eu fiquei muito feliz. Bora. E isso tá tocando a empresa aqui, né? Sim. Não tinha a Gabi, minha sócia. Eu acho que a única pessoa que tava trabalhando comigo na empresa tinha... uma pessoa que, enfim, não vou citar o nome, né? Tinha o Matheus, que é designer excelente, estava comigo. Tinha o Bruno, que tá inclusive operando nosso podcast,
O Bruno sempre se meteu nessas loucuras comigo. A gente tem uma loja junto, a gente tem um canal junto. Meu irmão, cara. E ele me ajudava nessa parte de site já, né? E aí ele viu, aí eu falei, cara, tá, renovei os 15 dias. Chegou do fim dos 15 dias, eu falei, cara, vai acabar de novo, bicho. E agora eu sei que ela não vai querer renovar. Vou ter que me despedir. Ela chegou comigo numa reunião, eu falei, André, a gente quer assinar a tua carteira. Aí eu falei, caraca, e agora? Tenho uma empresa. Eu falei, Carol, eu tô muito feliz com a proposta. Com a proposta, de verdade. De verdade mesmo, quero, amo a Libra, eu falei. Só que eu tenho a minha empresa. Vai ter dias que eu vou ter que passar uma tarde fora porque eu tenho que atender meus clientes, é a minha prioridade. E eu te confesso, assim, que eu fui muito... Assim, eu só realmente não deixei, como tu falou do Banco do Brasil, não deixei a AS, assim, totalmente de lado, porque, pô, tinha cliente fiel. Sim. Né, comigo. A Arca é um deles que tá... Eu nem sei mais quanto tempo eu tô com a Arca. Se são 3 ou 4 anos, pra ter ideia. Tem até que ver. Até é engraçado, no feedback do Leandro ele fala 4 anos, da Tati, que é a esposa dele, ia falar 3, eu não sei mais, que é uma parceria muito boa, flui muito bem. E aí eu falei, e Carol, eu tenho esse contrato com os meus clientes, não posso abandonar, vou ter que sair cedo, enfim. Andrei, não tem problema, é CLT. Eu nem bati a ponto. Os funcionários lá batiam ponto. Eu lembro uma pessoa lá, eu bato ponto, tu não tem que bater ponto. Aí eu passei por quase 2 anos lá na Libra, né? 1 ano e pouco, tirei minhas férias, tudo certinho, certinho. Muito bom trabalhar. Aí acho que abril. Acho que é abril. Posso estar falando aqui a data errada, mas acho que é abril. A Carol me chega. Fala, Andrei, a gente precisa conversar. E eu já tava aqui no coworking, né? Eu tava no coworking do nosso grande parceiro Evandro, eu e a Gabi. Sim. Então, até antes de ir pro coworking, eu falei, Carol, porque era home office no meu trabalho, né? Eu era uma pessoa muito adepta do home office. Pô, tava perto dos meus cachorros. Eu acordava, tomava meu café, ia pro computador de short, largadão. Pô, melhor coisa. E fazia o serviço. E fazia o serviço, a melhor coisa pra mim, cara. Era bênção. Você não tinha despesa de sair de casa, não ficava cansado. Eu tava com... Eu tenho 7 cachorros, né? Na época eu tinha 2 apenas. Pô, pra mim eles são minha vida, cara. Aí começo do ano, eu já tinha 3, né? Foi aumentando, né? 3 cachorros, eu falei, cara... Só que aí a Gabi chegou, né? A gente viu a necessidade de vir presencial. Eu falei, cara... E agora? E a Libra? A empresa tá crescendo. Eu vou precisar ir pro um escritório físico meu, da AS, né? Um espaço compartilhado mais escritório. Aí eu cheguei com eles numa reunião, porque por mais que fosse home office, tinha na semana uma reunião presencial. Aí eu cheguei, com a Carol e com o Berna, eu falei, gente, a empresa tá crescendo. Então eu falei assim, eu quero saber se eu posso ir pra lá e continuar com a Libra e trabalhar, realmente continuar. Me comprometo a entregar as demandas com a mesma velocidade. Aí ela falou, não, Andrei, que feliz, a gente tá acompanhando, tal, pode ir, tranquilo. Aí eu vi, né? E aí a empresa foi crescendo, a AS foi tomando corpo, foi chegando cliente. E aí em abril, eu vi e falei, cara, a gente tá conversando com a Gabi, né? Nosso plano de ter uma sala própria era de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Só que a gente tava vendo a necessidade de ir pra uma sala já. E eu falei, cara, eu amo a Libra, mas eu não tô conseguindo ter espaço dentro porque eu preciso realmente tacar o meu próprio negócio. Eu preciso sair do operacional. Da feita que eu consegui uma sala própria, não tenho como atender mais a Libra. E aí eu tava... Isso é muito engraçado. Eu tava me programando pro fim daquele mês, eu consegui entregar tudo que estava pendente pra pedir demissão. Sim. Na metade do mês, a Carol me chama. Carol e o Bernardinho, vem que a gente precisa conversar. Aí eu espero que me demitam. Eu espero que me demitam. Chegando lá, eles falaram, André, a gente gosta muito do trabalho, mas não é mais esse momento e tal. Eu falei, gente, vocês não sabem o favor, gente, que vocês estão fazendo, porque eu já ia fazer isso. Não é desmerecendo, Não é desmerecendo, não. Até hoje, grandes parceiros, né? Eu digo que antes da gente ter o uniforme da AS, eu vim até mesmo depois de ter saído da Libra, só com as camisas da Libra. E aí me deram um suporte muito grande, principalmente no meu acidente de moto, né? Quando eu tive começo do ano, foi uma mãe pra mim.
E a relação não manchou, né? Convidei eles, vêm aí em dezembro pro nosso podcast, não manchou e tal. Foi muito top. Foi muito legal porque eu digo que a Libra foi o melhor lugar que eu trabalhei de CLT, né? Foi o último lugar, inclusive. E aí teve essa questão do direito, tudo a gente conversou, saiu amigavelmente, deu... Eu achei até engraçado que eles me deram 3 cartas de recomendações. Eu, André, vou te dar 3, tu manda, por quiser trabalhar em um lugar, tem 3 aqui pra tu mandar. Nunca usei, mas tem lá guardado só de contar as 3 cartas de recomendação assinadas à mão. Eu falei, caramba, que empresa que eu passei por um monte no Facebook. Mandou uma carta de recomendação pra Gabi. E às vezes, sabe? Enfim... E é isso, eu acho que quando tem um trabalho bem feito, uma amizade e tal, cara, é outra coisa. Que cai nessa questão do direito e aí... Mas é uma conversa, né? É algo que quando é igual tu com o Luca, né? Sim. Eles conseguiram ver que não era mais o momento pra eu estar lá. E eu também consegui. Então foi uma conversa muito boa, né? Sou muito grato a eles, são meus amigos, gosto muito. Vão ter aniversário agora. Em dezembro, fico muito feliz pelo crescimento. O Berna, putz grilo, o Berna é safo demais, cara. Enfim, eles são uma referência, né? Pra gente em todos os sentidos. Então, mas às vezes nem sempre é assim. Imagino que tu já tenha passado, né? Por dores de cabeça com... demais. Com funcionários, né? Conta algum... Não menciona nomes, né? Mas é pra gente ver também que nem sempre tem o lado bom. São vários problemas que eu tive com funcionário, cara. Mas bora buscar um aqui que seja interessante pro podcast. Cara, é muito. São muito. Muito problema. Eu vou contar um, então. Conta um aí que eu vou... Tu vai lembrando. Eu vou lembrando. Cara, na minha vida, como empresa, a partir do momento que começou a crescer, eu vi, cara, eu preciso de força aqui de alguém do meu lado, bicho. Do meu lado, que seja realmente um sócio. Eu acreditava que a pessoa que eu queria, que eu também não vou citar nomes, tava do meu lado já. Estudou comigo. E aí essa pessoa chegou no momento que ela pediu pra sair. Eu falei, tudo bem, até o momento. Apoiei. Eu dei uma carta de recomendação pra ela. Né, porque essa pessoa queria seguir outros meios. Tudo bem, não fiquei chateado, ela saiu, não é? Já tinha até resolvido o problema, porque eu já tava prevendo que essa pessoa ia sair. Já tinha resolvido, colocando uma pessoa pra fazer a mesma coisa que ela fazia. Ela inclusive treinou. Mas aí chegou num ponto que ela falou, Andrei, eu tô atendendo a tua cliente em troca dos serviços. Eu falei, putz grila, olha só. Eu pausei os serviços com essa cliente, porque ela tá me devendo uma nota. Sim. Aí ela vai lá e supre o que eu pausei. Ou seja, não vou receber. Não vai. Eu não vou receber. Então aquilo, aí eu falei, tá, tudo bem, fulana, faz aí. Faz aí. E aí a gente também, antes tinha encerrado um contrato, né? Ela falou, Andrei, a pessoa tá me procurando, eu vou atender. Eu falei, cara, saiu... O que pareceu? Pode ser também que algum dia a gente converse e resolva, não seja isso. Mas o que pareceu? Que ela tava levando os clientes todos. Sim. Né? Eu falei, cara, não é possível. Meu braço direito saiu dessa forma. Não é possível. E aí passou-se, né, outras pessoas que eu visava, mas nunca chegava a comentar, né? Mas graças a Deus, por bênção de Deus, encontrei a sócia que estava preparada. Olha, tu encontrou, assim como na Bíblia tá dizendo que quem encontra uma esposa encontra uma Sim. joia preciosa, que né? Inclusive hoje em dia também tem esse lado, tem né? Tem esse lado, né? Hoje eu vejo que se eu conseguisse, não para um específico, mas para todo o meu projeto, como um todo, um sócio que abraçasse tudo junto comigo, eu te confesso que eu chegaria muito mais rápido e com muita mais qualidade aonde eu desejo. Mas assim, também por outro lado eu fico pensando, poxa, se ninguém abraçou a ideia 100% é porque ou eu sou muito maluco e tem que chegar um outro maluco para dizer, isso vai acontecer e eu tô contigo, né?
Ou assim, de repente eu já sofri tanto que de repente Deus tá preparando pra mim, não, isso daqui vai acontecer, mas vai ser só teu. O todo vai ser só teu, Sim. né? É um projeto que é pra ti mesmo, é o teu sonho e vai ser teu. Eu penso também dessa forma, né? Mas um sócio, ele ajuda a gente a crescer, cara. Muito. Ajuda muito a crescer. Ajuda muito. E é uma coisa que eu... Opa, depois corta lá. Deixa eu tirar aqui. É uma coisa que eu venho buscando. Eu venho tateando ali, tentando trazer alguém pra me ajudar no conjunto todo, né? Agora, falando de problema com funcionário, eu tive um parecido com esse teu. Chamei aí um camarada. Na verdade, ele gostou do projeto como um todo. Pô, a gráfica e tal. Eu contei pra ele mais ou menos como seria o meu objetivo, né? Não abrir tudo. Mas olha, eu penso dessa forma aqui. Pô, muito bacana. E aí, essa pessoa se aproximou. Eu não sei se propositalmente. Se já tava tudo planejado. Pode ser que sim. Ou de repente mudou ao longo do caminho. Sim. Se aproximou. Tá. Eu quero ser teu sócio. Ele não queria ser meu funcionário, ele queria ser meu sócio. Eu falei, beleza. Tu vai tomar conta da parte tal. A gente vai se dividir depois. O cara chegou, começou a aprender. Começou a pegar já os macetes que eu tinha, os caminhos, atalhos, né? E aí chegou um determinado momento que eu comecei a ligar pro cara. E aí ele disse que ia pedir demissão, né? Pra ficar na sociedade. Sim. Aí eu comecei a ligar pro cara, parou de me atender, tudo bem. Só que eu percebi que ele tava começando a atender alguns dos clientes que eu já tinha. Isso, cara, isso aí quebra, assim, de uma forma... E pra algumas pessoas ele começou a dizer que, na verdade, ele tava fazendo isso porque eu não tinha pago ele. Mas ele queria ser meu sócio. Eu não era funcionário, eu não tinha compromisso de... Ah, vou te dar tanto aqui. Teu Sim. salário é tanto. Ele queria fazer parte do projeto como um todo, né? Não, eu fui e não me pagou e tal. E aí ele pegou, tipo assim, eu acho que uns 3, 4 clientes, meu. Tu é doido, cara. Pode ser um cliente de R$1. É o fato da traição, né? O fato da traição. Então, gente, que lição a gente aprende aqui? Que questão de confiança, questão de fidelidade, cara, ela vence qualquer barreira. Então, seja um amigo dos seus funcionários, seja um amigo dos sócios de vocês, dos patrões. E aí eu digo que a pessoa não vai ser patrão, vai ser líder. Não vai ser chefe, vai ser líder. Tem diferença. Mas esse papo foi muito bom, Arley. Muito obrigado aí. Eu agradeço também a oportunidade, André. Gostei muito do papo também. Muito Se deixasse, se não fosse por conta do tempo, a gente ia embora. ia embora. São 8 anos de maluquice aí, né? Muito assunto, cara. Muito assunto. Mas muito obrigado a todos que assistiram. Vou deixar o contato aí do Arley embaixo com os contatos da gráfica. Quem quiser fazer, super recomendo, tá? Fachada, impressos, enfim, fala com ele que ele vai dar essa solução aí na Criativos pra vocês. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu no Instagram, no YouTube. Deixa o like, comenta o que você achou, manda pra um amigo. Tem um negócio, tem um papo interessante, manda uma mensagem aí que a gente pode marcar esse papo. Então até a próxima, um grande abraço, falou!